Sexta-feira, 13 de outubro de 1307. Ao amanhecer, por ordens secretas emitidas pelo rei, centenas de homens em toda a França foram arrancados de suas camas e presos simultaneamente. Eles não eram criminosos comuns, eram os cavaleiros de elite da cristandade. Os homens mais temidos no campo de batalha e os mais confiáveis guardiões da riqueza da Europa. Eram os cavaleiros templários. As acusações: heresia, negar a Cristo, rituais obscenos, crimes impensáveis. Como uma ordem de monges humildes, criada para proteger peregrinos, se tornou a organização mais rica e poderosa do mundo. E por que, no auge de seu poder, ela foi traída e aniquilada de forma tão impiedosa? A história que vamos desvendar hoje é uma teia de fé, poder, ganância e a maior traição da Idade Média. Para entender a queda, precisamos voltar ao início. No ano de 1119, a recém-conquistada Jerusalém era um lugar perigoso. As estradas para a Cidade Santa eram infestadas de bandidos. Foi então que um nobre cavaleiro francês, Hugo de Payens, e 8 de seus companheiros tiveram uma ideia radical. Eles se apresentaram ao rei de Jerusalém e fizeram um voto. Viveriam como monges, mas com uma missão militar. Protegeriam os peregrinos em sua jornada. Eles eram pobres, tão pobres que o selo oficial da ordem mostrava 2 cavaleiros montados em um único cavalo, simbolizando seu voto de pobreza. Eles se estabeleceram em um quartel-general no Monte do Templo, em Jerusalém, o local do antigo Templo de Salomão. E assim nasceram os pobres cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, ou, simplesmente, os Templários. Essa pequena irmandade de monges guerreiros poderia ter desaparecido na história, mas eles tinham um marketing poderoso. São Bernardo de Claraval, o monge mais influente da Europa, escreveu um tratado elogiando os templários, declarando que matar em nome de Cristo não era um pecado, mas um ato de glória. Com a bênção do Papa, a ordem explodiu. As doações choveram de toda a Europa. Dinheiro, terras, castelos, fazendas. Em poucas décadas, os templários se tornaram uma potência. Eles não eram mais apenas soldados, eram banqueiros. Criaram um sistema engenhoso onde um nobre podia depositar seu dinheiro em um templo em Londres e receber uma carta de crédito para sacar a mesma quantia em Jerusalém. Era o primeiro sistema de cheques da história. Eles se tornaram a instituição financeira mais confiável do mundo. Reis e papas confiavam a eles seus tesouros, e no campo de batalha eram a força de choque das cruzadas. Disciplinados, bem treinados e fanáticos, um templário valia por 10 soldados comuns. Mas um poder tão grande gera inimigos poderosos. E o inimigo mais perigoso dos templários não era um sultão no Oriente, mas um rei no coração da Europa, Filipe IV da França. Filipe, o Belo, era um rei ambicioso e estava afogado em dívidas, muitas delas com os próprios templários. Ele via a vasta riqueza e a autonomia da ordem como uma ameaça ao seu poder, e ele traçou um plano diabólico. Usando sua influência sobre o Papa Clemente V, um francês que lhe devia o cargo, Filipe preparou o golpe. Em segredo absoluto, ele enviou cartas seladas a todos os seus oficiais no reino, com ordens para serem abertas apenas ao amanhecer de sexta-feira, 13 de outubro de 1307. A ordem era clara: prender todos os templários e confiscar seus bens. As acusações, forjadas para chocar a opinião pública: heresia, cuspir na cruz, adoração a um ídolo pagão chamado Bafomé e sodomia. Sob tortura brutal, muitos cavaleiros, incluindo o grão-mestre Jacques de Molay, confessaram crimes que nunca cometeram. A máquina de propaganda do rei havia vencido. A opinião pública se voltou contra seus antigos heróis. Após 7 anos de julgamentos fraudulentos, o fim chegou. Em 1314, Jacques de Molay, o último grão-mestre dos Templários, foi levado a uma pequena ilha no rio Sena, em Paris, para ser queimado na fogueira. Mas antes que as chamas o consumissem, ele ergueu sua voz e lançou uma maldição, intimando o rei Filipe e o Papa Clemente a encontrá-lo perante o tribunal de Deus dentro de 1 ano. A maldição se cumpriu.
O Papa morreu um mês depois. O rei Filipe 7 meses depois, em um acidente de caça. A Ordem dos Templários estava extinta, mas sua lenda apenas começava. O que aconteceu com seu imenso tesouro que nunca foi encontrado? Eles guardavam segredos perigosos como o Santo Graal. Seus membros sobreviventes fugiram e fundaram outras sociedades secretas. Eles foram destruídos não por seus pecados, mas por seu sucesso. Uma história que nos lembra que impérios, não importa quão poderosos, podem ser derrubados pela ganância de um homem. A cruz em seu peito não pôde protegê-los da cruz de sua própria influência. Se a maldição dos Templários te intrigou, inscreva-se no Códice Histórico. Há muitas outras páginas secretas da história para desvendarmos juntos.